Fala pessoal, antes de começar o seu vídeo, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o professor André Garcia, sou de matemática e nós temos uma plataforma focada na UFPR. Então, se você está estudando para esse vestibular, clica no link da descrição e bora pro vídeo. Fala pessoal, vou para mais uma questão da UFPR, bora para ela. Uma questão bem tranquila, né? Tem um gráfico ali já de velocidade por tempo para nós. E o enunciado dizia para você, ó, um corpo de massa de 0,2 kg está deslocando-se ao longo de uma trajetória retilínea. Foram registrados os valores das velocidades adquiridas pelo corpo em função do tempo. Então, está marcando as velocidades, enquanto o tempo passa, é o que o gráfico está representando aqui, beleza? Aí ali embaixo você tem três perguntas, ó. Qual é o deslocamento do corpo de 0 até 140 segundos? Então, ele quer de 0 a 140 o deslocamento. O deslocamento, galera, você vai levar em consideração aqui o ponto inicial e o ponto final. Então, tipo, da onde ele saiu até aonde ele chegou, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, tem que pensar que ele andou aqui uma distância, aqui ele andou outra, aqui ele andou outra, aqui ele andou outra, e aqui ele não andou nada porque é só até 140. Então a gente acaba aqui, tá? Uma coisa que a gente pode reparar é que daqui até aqui ele andou, ó, em 40 segundos, né? Ele foi da velocidade 0 para a velocidade 20. E daqui do 60 para o 100 foram 40 segundos, tá? Os mesmos 40 segundos, e ele foi de 20 para 0. Então, se a variação de velocidade aqui foi positiva e aqui foi negativa, significa que aqui ele andou mais ΔS, uma distância positiva, enquanto aqui ele andou uma distância negativa. Não, não é isso que significa. Por que não, professor? Porque ele só vai andar uma distância negativa a partir do momento que a velocidade dele for negativa. E por mais que ele esteja diminuindo de velocidade aqui, nesse trajeto, ele ainda está com uma velocidade positiva. Ele só passa a ter velocidade negativa quando ele passa para baixo aqui, né? Então, o único trecho onde a velocidade dele é negativa é esse pequeno pedacinho aqui, tá? Bom, para fazer esse tipo de cálculo, o que a gente costuma falar para o aluno fazer é o seguinte: num gráfico de velocidade por distância, a área do gráfico representa a distância percorrida. Então, nós poderíamos muito bem vir aqui, ó, e calcular a área de todo esse pedaço aqui, que seria então o deslocamento positivo, que é quando a velocidade dele está positiva, e calcular a velocidade dele nesse trecho até 140 aqui, né? Aonde a velocidade dele foi negativa. Então eu vou começar calculando aqui aonde foi negativa, para a gente entender como funciona. E aí se você olhar para cá, nós temos um triângulo retângulo, né? Ó, que vai de 100 a 140, então tem 40 aqui. E vai aqui quanto, né? De velocidade? De 0 a menos 5, ó. Então se vai de 0 a menos 5, nós temos aqui uma altura de menos 5. E aí, como que eu calculo então essa área? Bom, é base vezes altura, então 40 vezes menos 5, dividido por 2, porque é um triângulo. Então 40 por 2 é 20, e 20 vezes 5 é 100. Então aqui nós temos menos 100 metros. Então ele se deslocou aqui menos 100 metros. Tudo bem? Vamos ver agora o quanto ele tinha se deslocado de forma positiva. Olha, aqui eu tenho uma área. E perceba que aqui eu tenho um triângulo igualzinho, né, de mesma área. Então, se eu calcular a área de um desses dois triângulos, eu posso só dobrar esse valor. Como assim, professor? Olha, daqui até aqui eu tenho 40 de base, e daqui até aqui eu tenho 20 de altura, não é isso? Então, esse triângulo seria base de 40 vezes a altura de 20, dividido por 2. E aí 20 por 2 dá 10, e 40 vezes 10 é 400. Isso significa que eu andei 400 metros quando se fala nesse triângulo aqui, vou chamar de triângulo 1, tá? E esse triângulo 2, ele tem o mesmo tamanho, é o mesmo triângulo, só está espelhado, né? Então ele também vai ter 400 metros. Então eu já sei aqui nos dois triângulos que ele andou 800 metros. O que falta para nós descobrirmos é o meio aqui, né? Esse meio aqui a gente pode fechar em uma figura retangular. Então eu tenho aqui 20 de base para esse retângulo, porque vai de 40 para 60, e eu tenho essa altura que
também é 20, né? Que vai aqui de 0 até 20. Beleza, então, como é um retângulo, é só fazer base vezes altura, ou seja, 20 vezes 20. Isso daria, então, 400 metros. Então, quanto que o cara andou? Olha, ele andou 800 com 400, 1.200, ok? Então, ele se deslocou aqui 1.200 metros. Mas depois ele foi 100 metros aqui do lado oposto. Então, no final das contas, o deslocamento dele foi equivalente a 1.100 metros. Então, a relação do ponto onde ele saiu até o ponto onde ele chegou tem um deslocamento de 1.100 metros. Você dá uma organizadinha para o seu corretor nisso daqui, você pode explicar ali o que foi feito. Fala, olha, a gente calcula o deslocamento a partir da área do gráfico, de um gráfico onde nós temos velocidade por tempo. Então, calculando a área, nós descobrimos que ele andou tanto, mas como ele recuou 100 metros, chegamos a 1.100. Deixa isso bem bonitinho, bem organizadinho, para o seu corretor aí não ter o que falar e ter que te dar o ponto cheio, tá bom? Mas fato é que esse aqui era o deslocamento, então 1.100 metros. A segunda pergunta que ele te fazia era: qual é a força aplicada desde os 60 segundos até os 100 segundos? Então, o que está acontecendo aqui é que se você analisa o gráfico, você percebe que houve uma queda na velocidade do ponto de 60 para o ponto de 100. A velocidade começava em 20 aqui em cima e ela acabava aqui embaixo em 0. Então, quando existe uma variação de velocidade, é porque existe uma aceleração. E para existir essa aceleração, existe uma força. Vamos lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a ação dessa força vai gerar essa aceleração. Válido lembrar que nesse caso é uma desaceleração, porque o corpo vai estar perdendo velocidade e não ganhando. Fechou? Mas bom, ele quer saber a força, nós temos a massa foi dada pelo enunciado, porém, todavia, entretanto, nós não temos a aceleração. Então, o que eu vou ter que fazer? Achar o valor dessa aceleração. Uma forma bem interessante de fazer isso é usar a V igual a V0 mais AT. Olha que maravilha! Nós já sabíamos a velocidade inicial e a final. A final é 0. Olha só, vamos lembrar que ele saiu daqui de cima com 20 de velocidade, tá? E chegou aqui embaixo com 0, nesse ponto aqui inferior. Então, nós temos 0 para a velocidade final, 20 para a velocidade inicial. E quanto tempo que se passou aqui, né? Foi de 60 a 40 a 100 segundos. Então, são 40 segundos que passaram entre esses dois pontos. Portanto, o tempo aqui vai entrar como 40. E aí eu tenho a minha expressão prontinha para você achar a aceleração. Vou passar a aceleração para cá, então vai ficar menos 40A é igual a 20. Passo 40 dividindo, então eu tenho que 20 dividido por menos 40 é igual a menos meio, não é isso? Metro por segundo ao quadrado, já que é uma aceleração. E agora, tendo a aceleração, nós podemos substituir esse valor aqui, certo? E calcular com isso o que ele realmente queria, que era o valor da força. Então vamos calcular agora a força. Então a força vai ser igual à massa que ele fala no começo do enunciado, que são 0,2 kg, vezes a aceleração, que no nosso caso aqui é meio, né, negativo. E eu tenho então uma força de 2 vezes 5 seria 10, mas são duas casas decimais. Então aqui eu vou ter 0,1 newton de força. Beleza? Então, ali você poderia ter colocado até em notação científica para você multiplicar. Às vezes o pessoal tem dificuldade em fazer decimal. Põe notação científica, gente, ó. Ficaria 2 vezes 10 a menos 1, que é uma casa de vírgula, e 5 vezes 10 a menos 1, que é uma casa de vírgula também. Aí você só multiplicava aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 a menos 1 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 2, portanto, sobrava aqui 10 a menos 1 como resposta, né? Que nada mais é do que 0,1.
Então, 0,1 newtons, essa era a sua força, tá? Esse cálculo aqui não é necessário, vou apagar aqui do lado. Vou deixar só o valor da força aqui. Fechou? Então, força de 0,1 newtons, essa é a força que foi aplicada entre os pontos de 60 e 100 segundos. Tá aqui a nossa resposta. E por fim, qual é o trabalho realizado entre os instantes de 40 segundos e 60 segundos? Trabalho, gente, é força vezes o deslocamento. Então, a gente vai vir aqui e vai olhar, ó, de 40 até 60 é esse trecho azul, esse retângulo aqui, né? E nós já calculamos o deslocamento desse retângulo, dessa área central. Nós calculamos aqui, ó, 20 vezes 20. Então, de 40 para 60 foram 400 metros de deslocamento. Ah, então fica fácil, né? Volta para a forma de trabalho aqui embaixo, ó. Vou dizer que trabalho, então, é igual a essa força de 0,1 que nós encontramos, tá? Pode ser negativo, lembrando que aqui era negativa a força também, vezes... Opa, gente, desculpa, não usa aquela força ali não, porque mudou o trecho, né? A força está agindo nesse trecho de cá, ó. Ele quer saber nesse trecho aqui de cima, de 40 até 60. Tá vendo que nesse trecho é linear aqui, ó? A velocidade começou em 20 aqui, aqui na ponta, né? E ela vai acabar aqui na outra ponta em 20 também. Então não teve mudança de velocidade. Se não teve mudança na velocidade, é porque a aceleração aqui é igual a zero. Opa, e se não tem aceleração, não tem força, né? Se a aceleração é igual a zero, olha só, vou apagar aqui, aceleração é igual a zero, logo força igual a zero. E se a nossa força é igual a zero, o nosso trabalho também vai zerar, porque aí força vezes deslocamento, né? Ficaria aqui 0 vezes 400. Então, o trabalho, na verdade, vai ser igual a zero. Fechou? Trabalho, então, de zero. Pode pôr unidade de joules aqui, não tem problema. Tá? Cuidado, né? Você viu que ele te induz ao erro, porque como você calculou a força aqui, a gente tem a tendência a pegar o valor da força e jogar na forma. Mas lembra que essa força é de outro trecho do gráfico e não do trecho que ele está pedindo. No trecho que ele está pedindo, nós temos trabalho igual a zero. Então tá aí, respondido a letra A, a letra B, a letra C. Lembra que numa prova de segunda fase, o ideal é que você organize esses cálculos, né? Você deixe isso aqui separadinho, indique para o corretor cada uma das etapas que você está fazendo. Mas aqui para o vídeo não ficar demasiadamente longo, já está aí com 12 minutos, eu fui só rabiscando, te dando as respostas, te mostrando como chegar nas soluções. É isso, por hoje é só. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.